Olá, meus irmãos, um bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para a leitura dessa palavra maravilhosa. Hoje iremos ler o livro de 2 Pedro, do capítulo 1 ao capítulo 3. Hoje é breve a leitura, mas eu, como sempre falo, de muito proveito. Amém? Queria mandar um abraço aqui para alguns irmãos, que estão sempre comentando no canal, que estão sempre seguindo aí, seguindo essa jornada espiritual. Um abraço para Silvana Fernandes, que é lá de Portugal. Um abraço para você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua vida, seu casamento, que Deus derrame grandes bênçãos, principalmente bênçãos espirituais na sua vida neste ano de 2024. Eu desejo que esse ano de 2024 na sua vida seja um ano de crescimento na parte de Deus. Amém? Também mandar um abraço para o irmão Fabrício, que está seguindo desde o início com a gente. Ele é daqui de Unai, da minha cidade. Para quem não sabe, eu sou de Unai, Minas Gerais. O irmão Fabrício também está sempre junto aí conosco, seguindo esse propósito, esse projeto. E sempre tem falado que está sendo edificante na vida dele, que está sendo de muito crescimento espiritual. Amém? Assim como na vida desses irmãos, na vida de você também, que vai começar hoje, dê o seu máximo, comece hoje, não pare, para que quando nós chegarmos lá no final desses 6 meses, nós olharmos para trás e podemos falar: olha, meu Deus, obrigado pelo tamanho crescimento espiritual que eu tive. Amém? Então não desista, continue. Para você que está assistindo, eu sou aqui da igreja da Casa da Bênção de Unai, Minas Gerais, e a gente tem um Instagram da igreja. Lá também você é edificado, tem algumas palavras, tem os momentos do culto. Inclusive eu acabei de chegar de um culto agora, da manhã de santificação que a gente teve lá na igreja. E siga aí, o Instagram é @ICBUnai. Então, se inscreva aí, siga aí lá no Instagram, nossa igreja. Vai ser muito edificante também para você, amém? Porque ali tem muitas coisas boas que Deus tem feito nesta igreja, amém? Então, vamos à leitura de hoje. Como sempre, vamos orar. Vamos entregar esse momento nas mãos do Senhor, amém? Feche os seus olhos e abra o seu coração para que o Espírito Santo venha entrar e venha fazer uma limpeza e venha nos transformar a cada dia mais. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, com paz, com saúde, com alegria para a leitura desta palavra maravilhosa, dessa jornada, ó Pai, desse propósito que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei, ó Pai, que várias pessoas estão sendo alcançadas por esse propósito que o Senhor colocou no meu coração, ó Pai, pois eu não faço para o meu engrandecimento, eu faço para o engrandecimento do Teu santo nome na vida de todas essas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Então nós entregamos esse momento, Pai Santo, em Tuas mãos. Que o Teu Espírito Santo venha ter liberdade para agir no meu coração e no coração de todas as pessoas que estão do outro lado dessa tela, Pai amado. Eu não sei qual o país que elas estão, qual cidade elas estão, Pai Santo, mas eu sei que elas vão ser alcançadas pelo grandioso poder do nosso Consolador, Espírito Santo, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Vamos à leitura. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Saudação. Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que, por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais, por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Deus chama e escolhe. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade juntem o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. Amém? Meus irmãos, domínio próprio é muito importante. Amém? Eu costumo falar que aquilo que você não domina, te controla. Então tudo quanto é de vício que você não consegue dominar, ele vai te controlar.
Então aqui Pedro nos leva, né, a entender que temos que ter domínio próprio, amém? Porque a luta contra a carne e o espírito é diária, é todos os dias, meu irmão. A sua carne não quer ver esse vídeo. A sua carne não quer receber crescimento da parte de Deus. A sua carne não quer orar. A sua carne não quer cultuar ao Senhor nos cultos. Amém? Então, quando a gente tem domínio próprio, quando a gente ora, quando a gente lê a palavra, quando a gente jejuma, a gente mortifica a nossa carne. A gente mata a nossa carne, para que os desejos da carne não venham prevalecer sobre o nosso espírito. Porque o nosso espírito vai estar firmado na rocha, que é Jesus Cristo. Amém? E aí a gente tem domínio próprio. Aleluias, glórias a Deus. Ao domínio próprio juntem a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus. A essa devoção juntem a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o amor, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé, e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso farei sempre com que vocês lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e estejam firmes na verdade que receberam. Penso que enquanto eu viver, é justo que faça com que vocês lembrem dessas coisas, pois sei que logo terei de deixar este corpo mortal, como nosso Senhor Jesus Cristo me disse claramente. Portanto, farei tudo o que puder, para que depois da minha morte, vocês lembrem sempre dessas coisas. Testemunhas da glória de Cristo. Nós não estamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. Nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória. Ele ouviu a voz da suprema glória dizer: "Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria." Nós mesmos ouvimos essa voz que veio do céu quando estávamos com o Senhor Jesus no Monte Sagrado. Assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, porém, lembrem disto: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Amém, irmãos? Quando você prega o evangelho a alguém, quando você anuncia como profeta do Senhor, a mensagem dele não está vindo de você, está vindo dele, está vindo do alto, está vindo dos céus. Amém? E quando essa mensagem vem do céu, a gente sabe, né, tem discernimento dessa palavra que vem do céu. É diferente quando uma pessoa quer passar uma mensagem da própria carne. A gente que tem discernimento espiritual, que está sempre lendo esta palavra, como eu sempre digo, não cai nas mensagens dos falsos profetas. Amém? Porque os verdadeiros profetas mandam mensagem não da carne, mas mensagem que vem de Deus. Então fiquem atentos sempre à palavra do Senhor. Amém? Os falsos mestres. Olha o que vai começar a falar agora. Capítulo 2. No passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado.
Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus. E Deus também salvou mais outras 7 pessoas. Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-as como fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. Ele salvou Ló, um homem bom, que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente imoral. Todos os dias esse homem bom, que vivia entre eles, ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele e também sabe como guardar os maus debaixo de castigo para o dia do julgamento. Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. Esses falsos mestres são atrevidos e orgulhosos. Eles não têm nenhum respeito pelos gloriosos seres celestiais e os insultam. Ora, até mesmo os anjos, sendo muito mais fortes e poderosos do que esses falsos mestres, não os acusam com insultos na presença do Senhor. Mas esses homens agem por instinto, como os animais selvagens que nascem para serem caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entendem. Por tudo isso, eles serão destruídos como animais selvagens e pagarão como sofrimento o sofrimento que causaram aos outros. Eles têm prazer em satisfazer em pleno dia os seus desejos imorais. Quando se reúnem com vocês, são uma vergonha e um escândalo, divertindo-se o tempo todo com os seus modos enganosos. Não podem ver uma mulher sem a desejarem, e o seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. Enganam as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão debaixo da maldição de Deus. Andam perdidos porque se desviaram do caminho certo. Seguem o caminho de Balaão, filho de Beor, que cobiçou o dinheiro que ia receber fazendo o mal, e foi repreendido por causa do seu pecado. Pois uma jumenta falou com voz humana e acabou com as loucuras do profeta. Esses falsos mestres são como poços sem água e como nuvens levadas pelo vento. Deus reservou para eles um lugar na mais profunda escuridão. Eles dizem coisas orgulhosas e loucas e com seus desejos impuros e imorais enganam as pessoas que estão quase escapando daqueles que vivem no erro. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais. Pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Amém? Olha, confirmando o que eu falei, meus irmãos. Portanto, aqueles que chegam a conhecer o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo. Pois teria sido muito melhor que elas nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que depois de conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. Aleluia, meus irmãos. Olha que versículo forte. Pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que depois de conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado. Amém, irmãos? Ou seja, é melhor que uma pessoa nunca conheça a Deus, do que depois de conhecer a Deus, depois de ser limpa do pecado, voltar atrás. Amém? Oh, meu irmão, é muito forte isso. Isso serve para nós. Olha, você, eu que estamos de pé, que cuidemos para que não venhamos a cair. Amém? O inimigo está sempre à nossa volta, rugindo como um leão, querendo tragar as nossas vidas. Amém? Então vigie e ore, mantenha-se vigilante. Meu irmão, não pense que você é forte. Amém? Aquele que pensa que é forte já está no erro. A nossa força vem de Deus. Nós somos fracos. Tudo que falta em nós sobra em Deus. Então, meu irmão, olha o que a palavra diz, né? Não desvie, não saia dos caminhos do Senhor. Pois é melhor que você nunca tivesse conhecido do que se afastar daquilo que você já conhece. Porque é muito mais pior, meus irmãos. Deus vai cobrar muito mais de nós que conhecemos. Amém? Deus cobra muito mais a quem Ele dá muito.
Amém? Se Ele está te dando muito, se Ele está te dando dons, a cobrança também vai ser maior. Amém? Então, o nosso chamado, o meu chamado, o seu chamado, engloba muitas pessoas. Tem pessoas que dependem do nosso chamado, da gente aceitar o nosso chamado para ela se converter. Ela depende de mim, ela depende de você ir até ela e assumir o seu chamado e pregar a palavra para ela, meu irmão. Amém? Nós que fomos chamados do fundo do poço, da lama do pecado onde a gente estava, nós também temos que ser usados por Deus e estender a mão para as pessoas que hoje estão na lama, igual a gente estava lá atrás. Então a gente é chamado para ajudar essas pessoas. E Deus não tem prazer naquele que retrocede, como diz esse versículo. É melhor que nem tivesse conhecido. Amém? Então fique firme, irmão. Cada vez que a gente lê essa palavra, a gente vê o quanto a gente tem que sofrer por ela, que sofrer por Cristo. Amém? Então as aflições, as perseguições, elas produzem perseverança em nós, porque sabemos que se estamos sofrendo é por algo maior lá na frente, e a nossa esperança é a salvação. Aleluias! O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros estes ditados. O cachorro volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. É isso que quer dizer, meu irmão. Amém? Aquele que conhece a palavra, aquele que vem para Deus, vomita todos os pecados ali, Deus purifica. A pessoa estava suja. Eu vou usar o exemplo de mim. Eu era sujo, eu era pecador. Amém? Eu vivia na iniquidade. Aí Deus me chamou, eu fui liberto, vomitei todos aqueles pecados ali no chão e fui para Deus. Mas só que quando a gente se afasta de Deus novamente, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai ser como um cachorro que volta ao vômito. A gente vai ser como uma porca que foi lavada e volta à lavagem. Ou seja, os meus pecados estão ali vomitados. Eu, depois que fui para Deus, estou como uma noiva limpa, estou com as vestes brancas. Quando eu desvio dos caminhos do Senhor novamente, eu vou voltar para aquele vômito ali, vou comê-lo novamente e vou me sujar novamente. E não é isso que Deus quer de nós. Amém? Então, mantenham-se vigilantes e firmes na fé. Não abandonem, não voltem ao vômito. Você que foi lavado, não volte novamente ao chiqueiro. Esteja firme na presença de Deus. Aleluias. O dia do Senhor, capítulo 3. Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas, procurando despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembrem dessas coisas. Quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que foi dado a você por meio dos apóstolos que anunciaram o Evangelho a vocês. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo, ele prometeu vir e não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Esses zombadores esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água e também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer como um barulho espantoso, e tudo o que há no universo será queimado. Aleluia, meus irmãos. O que quer dizer que num dia o Senhor chegará como um ladrão? Se você soubesse que um ladrão entraria na sua casa, você não iria sair. Você iria ficar vigiando. Amém? Se você soubesse a hora que o ladrão ia chegar.
Então, a gente não sabe a hora que o ladrão vai chegar. Né? Quando às vezes você tranca a sua casa e sai, você não sabe que um ladrão vai invadir a sua casa. Então o que Jesus está falando aqui, ninguém sabe o dia nem a hora, mas mantenham-se preparados e não se preparando. Amém, irmãos? A gente tem que estar preparado a todo momento, porque eu não sei, daqui 1 minuto eu posso morrer, daqui 1 minuto Jesus pode me levar. Então eu tenho que estar preparado para a volta do Senhor, né? Particularmente também, né? Não quer dizer que todos nós vamos estar aqui no dia do arrebatamento. Amém? Jesus pode te arrebatar hoje. Jesus pode te chamar hoje. Jesus pode me chamar hoje. E aí, o que você tem preparado? É tesouros no céu ou tesouros nessa terra? Para onde a sua alma vai? Né? A gente tem que ter certeza da nossa salvação. Paulo diz, meu viver é Cristo, meu morrer é lucro. Quando Paulo diz que o morrer é lucro, ele está dando certeza da própria salvação. Amém? Nós não devemos ter dúvidas. Se você tem dúvida da sua salvação, tem alguma coisa errada aí, meu irmão. Tem alguma coisa que você tem que mudar. Amém? Então nós temos que ter certeza da nossa salvação. Porque se nós temos certeza, é porque estamos andando segundo o Espírito. Estamos andando conforme a palavra de Deus. Estamos andando não apenas ouvindo essa palavra, mas também pondo em prática, como diz em Tiago 1:22. Amém? Então, meus irmãos, ele vai virar como ladrão. Ou seja, ninguém sabe a hora. Daqui 2 minutos ele pode me levar, daqui 2 minutos ele pode te levar. Então, meu irmão, esteja preparado, amém? E não se preparando. Esteja com a lamparina acesa para a volta do noivo, aleluias. Seja uma noiva limpa, uma noiva pura, em nome de Jesus. Eu declaro isso na sua vida, que todos os seus pecados sejam perdoados nesse dia, amém? Não importa o tamanho do pecado que você cometeu, não importa o tamanho da lama que você está, amém? Não se envergonhe em falar com Deus. Porque, meu irmão, muitas das vezes quando a gente peca, o que a gente faz? O que o pecado faz? Ele nos afasta de Deus. Por quê? Quando a gente peca, a gente tem vergonha de orar, a gente tem vergonha de falar com Deus, a gente se acha incapaz, não, eu não vou orar, eu pequei, eu não sou digno. Mas, meu irmão, nós não somos dignos de todo jeito. Pecando ou não, nós não somos dignos da presença desse glorioso Deus, amém? A presença dele tem que nos constranger, nós ficamos constrangidos com tamanha presença de Deus gloriosa, amém? Então, meu irmão, não importa o pecado que você cometeu, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós, é isso que a palavra nos diz. Então, meu irmão, chegue a Deus, se humilhe. Os humilhados serão exaltados, mas essa passagem é para aqueles que se humilham diante de Deus. Amém? Então se humilhe, peça perdão. Só que Deus diz, né, como aquela passagem da mulher que foi pega em adultério, as pessoas ali com pedras nas mãos e apedrejaram aquela mulher. E Jesus falou, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Aí todos começaram a se retirar, jogaram as pedras do chão e começaram a se retirar, dos mais velhos para os mais novos, porque os mais velhos tinham mais pecados nas costas, amém? Então eles começaram primeiro a jogar as pedras no chão, porque todos nós temos pecados, amém? Aí Jesus falou, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Todos se retiraram. Aí o que ele falou para a mulher? Olha, os seus pecados estão perdoados, mas agora vá e não peques mais. É isso que Jesus quer de nós, que a gente saia do pecado, a gente é perdoado, mas não volte mais naquele pecado. Amém? Vá e não peques mais, porque o pecado reconhecido e não abandonado é iniquidade, meu irmão. Você sabe que é pecado e está sempre se afundando, se entregando nesse pecado. Amém? Então, olha, continue firme na presença de Deus. Né? Se afaste cada dia mais do pecado. E o que faz a gente se afastar do pecado? É a presença de Deus, é a leitura da palavra, como eu tenho sempre focado, irmãos. Leitura da palavra, oração e jejum. É o que nos mantém longe do pecado, é o que nos fortalece, é o que fortalece o nosso espírito, para que nosso espírito venha vencer cada dia a luta contra a carne. Amém? Eu sou repetitivo nas palavras, mas é o que Deus está me mandando falar para você, para ficar firme no seu coração. Amém? O ser humano tem essa mania, ele aprende muito através das repetições. Então, que Deus guarde essa palavra no seu coração. Amém? E tudo que existe não vai sumir. Né, que falou, né, no capítulo 10, onde eu parei, falando do dia do Senhor, vai vir como ladrão. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer como um barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir, esperando a vinda do dia de Deus.
Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia, os céus serão destruídos como fogo, e tudo o que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. E assim eles causam a sua própria destruição. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora para sempre. Amém. Aleluia, meus irmãos. Glórias a Deus. No final aqui ele nos deixa um alerta, né? Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. Amém? A nossa posição segura é Jesus Cristo, meu irmão. Amém? Então que vamos, né, se manter vigilantes cada um de nós. Amém? Para não sermos levados por falsos ventos de doutrinas, aquelas doutrinas falsas que não nos levam a Cristo, mas que nos levam a conquistar coisas nessa terra. Amém? Hoje a gente vê muitos nos púlpitos aí, né, de algumas denominações, né, falando, dando pessoas, fazendo elas entenderem que o céu é aqui na terra, que elas vão ter todo tipo de riquezas, que você vai ter um carro bom, olha, Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, meu irmão. O mais importante Deus já nos deu, é a salvação, amém? Isso é o mais importante. Eu não estou falando que é errado você possuir as coisas boas desse mundo, um carro bom, uma casa boa, mas se você não possuir isso, não fique triste, porque, meu irmão, aleluias, Jesus está preparando lugar para nós no céu. Amém? Como diz em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu irei preparei lugar para vocês, prepararei. Amém? Esses lugares, meus irmãos, as moradas celestiais já estão preparadas para mim, para você. Amém? Só basta nós perseverarmos e ganharmos o máximo de pessoas para morar conosco também no céu. Amém? Então essa é a palavra de hoje. Que Deus te abençoe. Finalizamos aqui o livro de 2 Pedro. Amanhã iniciaremos a primeira carta de João. Amém? Então que Deus te abençoe. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Que você tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, em nome de Jesus. Que as consolações do Espírito Santo estejam sempre com vocês. Amém.